Olá, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui com vocês hoje um segundo vídeo dessa série falando sobre o poder, explicando o que é o poder para você que está preocupado em organizar os seus estudos e atingir o seu objetivo, que é o ingresso na universidade, no curso que você deseja, na universidade que você deseja, tá? Então, eu vou começar esse vídeo mostrando para você algumas características do meu planejamento, como é que eu faço, como é que eu inicio, na verdade, o planejamento de estudo com um estudante, tá? E eu deixarei logo abaixo um link para você baixar, caso você queira, o roteiro desse planejamento. Tá legal? Então me acompanhe aqui que eu vou mostrar para você como é que normalmente eu faço esse planejamento. Vem comigo então. Muito bem, então esse é um pouco do roteiro que eu elaborei, né, para começar o planejamento de estudo, né? Muitas vezes o aluno ele imagina o planejamento apenas como a organização da agenda. Organizar a agenda faz parte desse planejamento, não há dúvida nenhuma, mas deve obedecer uma certa regra, deve obedecer uma certa lógica, tá? Então o que nós temos aqui? Quando eu faço esse planejamento, eu o faço individualmente, tá? Então ali tem o nome do aluno, a idade, em que ano ele concluiu o terceiro ano, e nesse momento, se o aluno concluiu o terceiro ano já há algum tempo, né, nós percebemos se ele já está no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano de cursinho, ou se ele ficou um período parado, né, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Na maior parte das vezes, o estudante não ficou parado, né, ele vai me dizer em que ano ele concluiu o terceiro ano, né, se foi em escola pública ou em escola particular. No caso, se era uma escola profissionalizante, por quê? Porque muitas vezes a escola profissionalizante, ela te retira de sua grade escolar um determinado número de matérias, ou algumas matérias, e coloca matérias específicas, né, nessa grade curricular. Então isso tem que ser pensado para fazer depois um planejamento de estudos, né? E aí eu quero saber qual é o nome da escola, em que cidade ela está, em qual estado, tá? Isso é básico. Como você avalia a escola? Ou seja, você considera que a escola que você fez no ensino médio é uma escola forte, bastante forte, é uma escola de nível mediano, uma escola fraca, faltavam muitos professores, ficava muito tempo sem aula, né, não exigia muito. E depois, como você avalia o seu aproveitamento, né? Tem alunos que estudaram em escolas muito fracas e passaram a estudar por conta própria, ou não, alunos que estudaram em escola fraca e se aproveitaram dessa fraqueza da escola, né, e tiravam nota na prova e ponto final, queriam apenas passar de ano. A maior parte dos estudantes, quando faz o ensino médio, tem essa preocupação, né, passar de ano. Né, essa é a ideia básica. Né, poucos estudantes vislumbram já um início de estudo, né, pensando num futuro vestibular ou pensando numa futura profissão, né, uma outra atividade. Tá? Mas, de qualquer maneira, é importante que o aluno ele faça essa avaliação, é importante que ele reflita sobre o seu aproveitamento, né? Se ele aproveitou o máximo que a escola ofereceu para ele, né? Se ele foi um aluno que aproveitou medianamente aquilo que a escola ofereceu para ele, se ele não aproveitou praticamente nada aquilo que a escola ofereceu para ele. Quando nós chegamos nas matérias, né, nas disciplinas que foram estudadas, a ideia é essa aqui, né? Em quais matérias você tem maior facilidade, né? Você pode enumerar aí algumas matérias, em quais matérias o seu estudo, o seu aprendizado, ele é mais fácil. E é claro, em contrapartida, em quais matérias você tem maiores dificuldades. Podem existir algumas matérias que você não coloque nem num item, nem no outro, né? São matérias aí que fiquem numa situação intermediária, tudo bem, não tem problema, tá? Mas coloca ali as matérias que você tem a maior facilidade, as matérias que você tem as maiores dificuldades. A partir daí eu quero saber que curso você deseja e qual universidade você deseja. Muitas vezes o estudante ele fará vestibular em universidades diferentes. Nós temos um número muito grande de estudantes no Brasil cujo foco é o Enem, né? Ou seja, a Universidade Federal, do seu estado, da sua cidade, ou mesmo fora, mas o foco é o Enem. Em outras situações, não. Nós temos estudantes que farão o Enem, farão vestibulares de faculdades estaduais, universidades estaduais, farão vestibulares de faculdades particulares. Né? De qualquer maneira,
a ideia é pensar qual é a universidade dos seus sonhos, qual é o seu grande desejo, onde você gostaria de estar. Se nós vamos fazer um planejamento, nós temos que decidir focar numa universidade. O processo de aprendizado, dentro desse planejamento, o aprendizado de conteúdo, aquilo que você vai aprender de matemática, aquilo que você vai aprender de história, de biologia, com certeza servirá para qualquer vestibular. Mas a forma do aprendizado, a maneira de estudar, a metodologia, o peso de uma matéria ou de outra, ela vai variar de acordo com a sua escolha nesse item aqui. Então, quando você pensa em qual universidade você deseja estudar, nós vamos para a próxima parte, ou seja, qual é a forma de acesso. Se você quer uma universidade federal, a forma de acesso é o Enem. Mas veja que as universidades federais, elas têm pesos diferentes, né? A universidade, ela tem autonomia. Você pode escolher uma universidade federal que faça o acesso pelo Enem e, para cada curso, adotar pesos diferentes para as matérias. Então, matemática tem peso 2 e história tem peso 1, ou inverso. Né? De repente, para cursos de humanidades, existem universidades que colocam a história com peso 3, a geografia com peso 3, né? A redação com peso 4, matemática com peso 2, ou não. Né? Nós temos exemplos de universidades federais que, mesmo para um curso de humanas ou de exatas, os pesos são iguais, é peso 1, né? Um peso igualitário para todos. Então isso tem que ficar claro. Tá? Nós temos que saber quais são os pesos, para nós começarmos a pensar, né, na programação, na agenda. Se você vai fazer um vestibular específico, que o acesso não é o Enem, o vestibular de uma universidade estadual, né, eu quero saber se esse vestibular é feito em uma ou duas etapas, né, numa primeira fase, ou numa segunda fase, e quais são os pesos. Se na primeira fase existem pesos diferenciados para as matérias, e quais são eles, e se na segunda fase também existem pesos diferenciados para as matérias. Tá? A partir daqui, nós começamos a tentar entender melhor as matérias e os pesos que as matérias têm para a universidade que você escolheu. Aí eu já não tenho mais como colocar exemplo, né? Por quê? Porque de uma universidade estadual para outra, de uma universidade que tem seu próprio vestibular para outra, os pesos são diferentes, as características são diferentes, e a partir daqui a coisa já fica mais personalizada. Então, essa parte inicial do planejamento serve para qualquer estudante. Todo estudante deve começar refletindo a partir desse modelo. Mas o passo seguinte já é um passo particular, já é um passo que variará de um estudante para outro. Né? Um estudante vai dizer para mim, eu quero fazer a Universidade Estadual da Bahia, eu quero fazer, né, a Unicamp aqui em São Paulo, né, eu quero fazer a UDESC lá em Santa Catarina, né, e nós vamos ter que ver as características de cada um deles para seguir a partir daí. Tá legal? Então, a partir desse momento, você tem que entender especificamente o vestibular da universidade que você escolheu. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui para você baixar esse roteiro, né? Você olhar para esse roteiro mais vezes, pensar sobre ele. Qualquer coisa você entra em contato comigo. Um abraço e bons estudos.